momentos de pressão, normalmente a pior decisão parece ser a melhor solução para o momento. Você está desesperado, você precisa decidir, parece que você não está resolvendo com o cérebro, parece que você está tomando decisão com o fígado. É o que acontece normalmente quando você está desesperado, porque a pessoa liga, e agora, o que faz, e você acaba tomando decisões, tipo, sem pensar, ou muitas vezes para tentar se livrar da situação, tentar resolver o problema, ganhar tempo, tirar aquele assunto da frente. E invariavelmente eu vi isso na empresa, aconteceu comigo e acontece com a maioria de amigos e empresários que têm empresa, que passam situações difíceis em algum momento do negócio, tomam decisões sem pensar, sem raciocinar, sem pedir conselho para alguém que consiga dar um conselho que ajude e acaba tomando decisões erradas. Hoje o que eu quero falar é um pouquinho sobre esse tipo de atitude, alguns exemplos, o que acontece, o que normalmente acontece, né? Com decisões precipitadas, sem pensar, decisões tomadas por impulso ou muitas vezes por pressão, por desespero. Eu sou o Rogério Bezerra, fundador da Baby Roger. Falo aqui de experiências que eu vivi durante a minha vida empreendedora. Contar um caso para vocês. No outro vídeo eu falei que quando eu comecei a indústria de fraldas, antes disso eu tinha uma loja de confecção. E uma situação que aconteceu que me serviu muito, porque foi lá atrás, eu aprendi bastante com uma atitude super errada que eu tomei, mas falar aqui um pouquinho para vocês. Eu tinha pouca mercadoria, estava apertado, na época era início de 95, governo do Fernando Henrique. E o que aconteceu? Tinha mudado as coisas e eu comecei a vender para outros estados e dar crédito para cliente, não tinha experiência também e já estava apertado, e aí você começa, como a gente falou, a perder o critério. O que aconteceu? Eu tinha pouca mercadoria na loja naquele momento. E precisando de venda, precisando de ter o cheque, na época era cheque, né? Para poder antecipar, descontar o cheque para fazer dinheiro. E entrou um cliente com todos os sinais de que aquilo estava muito errado e que o cara não ia pagar de jeito nenhum. E eu senti isso na hora. Mas o meu desespero pelo cheque para poder antecipar era tão grande, mas tão grande, que eu pensei, não, devo estar enganado e provavelmente o cliente vai pagar e não tem nada a ver. Mas no fundo, obviamente, eu sabia que ele não ia pagar. E ele entrou, eu vendi o máximo que eu pude, dei o prazo para ele, por exemplo, 30, 40, 50 dias, peguei os cheques, saí correndo numa factory para poder descontar os cheques, descontei os cheques, apaguei o incêndio, não sei, daquela semana, paguei tudo que tinha que pagar e passou os dias. Quando venceu o prazo do cheque, não deu outra. A factory me ligou e falou, Rogério, os cheques que você trouxe aqui voltou tudo, eu preciso que você reponha. Como é que eu ia fazer nesse momento se eu não tinha nem mais mercadoria para poder vender? Como é que eu ia repor os cheques para a factory? Então, essa foi uma situação muito difícil que eu passei. Mas foi bom, porque foi lá no início e eu aprendi que não adiantou nada a decisão que eu tomei, porque no fundo, por mais que tenha me dado um prazo de 30 dias, 40 dias, o prazo ia passar e a situação ia vir pior ainda do que estava. Lógico que a maturidade, quando se aprende, não ia tomar uma decisão dessa, ia falar, não vou tomar uma decisão dessa que depois vai ficar pior. Mas, infelizmente, nesse momento foi o custo do aprendizado e foi bem alto, por sinal. É interessante que quando você entra numa situação difícil, eu vejo as pessoas falarem que no fundo do poço e por aí vai. Mas, no fundo, às vezes a gente não imagina que quanto que é o fundo do poço, e chegando no fundo do poço, tem o ralo do fundo do poço,
A questão é que essa situação pode escalar num nível inimaginável. Eu vivi situações absurdas de pensar, porque num primeiro momento é você descontar uma duplicata, depois é você não ter mais duplicatas e precisar fazer uma venda, muitas vezes mal feitas, para poder ter a duplicata, que já seria um passo a mais, né? Uma coisa é você antecipar o pagamento, outra coisa é você fazer uma venda, de repente sacrificando sua margem para pegar aquele título para poder antecipar. Depois você, como já vi muitas vezes, aí o cara vai e pega um empréstimo e dá uma garantia real ao imóvel que você tem ou qualquer coisa parecida. E depois, se isso não basta, você começa a criar soluções que, no fundo, você está se afundando cada vez mais e não percebe. E aí é uma bola de neve, aí você não consegue segurar mais, porque aí você perde qualidade nas vendas, você perde qualidade na sua margem, porque você tomar uma decisão com a emoção ali, porque você está precisando, você não vai fazer um bom negócio. O cliente te oferece um desconto ruim e você, tipo, normalmente não faria, mas no desespero você para de pensar e você faz. E aí você perde dinheiro. E aí começa a antecipar errado. Você desconta em 3 lugares e dos 3 lugares você já está tomado, você não pode descontar mais. Aí você vai buscar um quarto lugar que vai te cobrar um absurdo, uma taxa absurda para te dar crédito, para antecipar o título. Aí você vai lá e faz nesse local que você normalmente não faria, mas você está desesperado, acaba fazendo. Então, no fundo, não dá. O empresário tem que ver que, embora muitas empresas antecipem, muitas empresas descontem, embora seja usual, não quer dizer que é normal e não quer dizer que é a melhor alternativa. Não é. Tem outras alternativas e se você fizer um bom balanceamento de fluxo de caixa, você não precisa ficar nessa situação de toda venda descontar. Como eu cansei de ver um cliente retirar a mercadoria, mal colocou no caminhão, a empresa já estava pedindo para confirmar que aquela mercadoria foi retirada para poder fazer o desconto. Então, é uma situação desesperadora. Não tem como uma empresa crescer de forma sustentável numa situação dessa. É uma loucura, porque fica tão vulnerável que qualquer coisinha perde dinheiro e as decisões são cada vez mais erradas, porque você para de tomar decisão com a razão e começa a tomar só com a emoção, com base no que você está precisando. E aí as decisões não ajudam. Normalmente não ajudam. A lição aprendida para mim é muito clara. Não tem esse assunto quando o gerente do banco liga para você, olha, tem que assinar esse contrato hoje, nos próximos 10 minutos, porque senão vai acontecer não sei o quê e vai prejudicar tudo. Não faça isso. Calma, respira, me manda, vou analisar, amanhã eu assino e vou tomar a melhor decisão. Não tome decisão desse jeito, porque eu já vi coisas que você não imagina. Já vi empresários assinarem uma garantia da própria casa, não conseguir pagar o empréstimo e perder a própria casa de moradia. Então, desespero normalmente é associado a decisões ruins. Sempre, sempre decisões ruins. E é o que eu sempre digo, né? Ninguém tropeça numa montanha. Preste atenção nos detalhes, olhe os sinais, acompanhe direitinho, escute conselhos, não conselhos de pessoas que nunca chegaram onde você chegou, ou que não têm experiência, ou que não têm negócio. Normalmente essas pessoas não têm condição de te dar um conselho. Mas se for uma pessoa que está num nível acima do que você está, ou num estágio que você gostaria de estar, escute. E quando a gente fala escuta, não está falando para você fazer exatamente o que a pessoa está falando. Escutar conselho é você analisar. Escuta com base no seu entendimento, com base no que a pessoa está falando, tome a melhor decisão. Mas se conselho não fosse importante, as grandes corporações não teriam cada uma um conselho.
Todas têm, e tem porque precisa. Não dá para o dono da empresa ficar sozinho ali tomando decisão todos os dias. Dificilmente vai tomar as melhores decisões. É importante compartilhar, lógico que com as pessoas certas, mas é importante. Essa mensagem que eu deixo aqui: pare, pense, reflita, como a gente fala, né? Vai, leve o problema para o travesseiro, durma direitinho e amanhã você vê a melhor decisão. Mas não tome decisão de qualquer jeito, porque normalmente é ruim. O Jeff Bezos, o fundador da Amazon, fala o seguinte, que ele toma no máximo 2 decisões super importantes num dia e normalmente pela manhã, porque ele fala que muitas decisões no final do dia, que você já está esgotado, normalmente você não vai tomar a melhor decisão. A melhor decisão é sempre com a cabeça fresca, com calma e bem pensado. Preste atenção nos detalhes sempre.